Quando falamos em modernismo, não podemos deixar de falar dos manifestos e das revistas. A Semana da Arte Moderna de 1922 contribuiu com a formação de duas correntes. São os manifestos Verde-Amarelismo e Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Considero importante também o Manifesto Regionalista de 1926. Esses manifestos integram a primeira fase do modernismo, ou seja, o período de 1922 a 1930. Algumas revistas também surgiram. Primeiro, a Claxon, que é um mensário de arte moderna. Ela circulou de 1922 até 1923. E por último, a revista Antropofagia, que é uma nova etapa do Manifesto Pau-Brasil, mencionado anteriormente. Porém, não foram só essas as revistas. Há outras, por exemplo. Primeiro, temos a revista de 1925 e 1926, com esse nome, A Revista. Depois, a revista Verde, de Cataguases, Minas Gerais, de 1927 a 1928. Também a revista Estética, do Rio de Janeiro, de 1924. A revista Terra Roxa e Outras Terras, de São Paulo, 1926. O colaborador foi Mário de Andrade. E a revista Festa, do Rio de Janeiro, de 1927, que tinha como colaboradora Cecília Meirelles. Vejamos, então, alguns detalhes dos manifestos e revistas mais importantes. Informações sobre o assunto você encontra no conteúdo multimídia As Vanguardas Artísticas Europeias e o Modernismo. O primeiro manifesto foi o da poesia Pau-Brasil. Ele foi escrito por Oswald de Andrade. A literatura, nesse caso, estava vinculada à realidade brasileira, segundo uma redescoberta do Brasil. Eles procuravam conciliar a cultura do nativo primitivo com a do intelectual cosmopolita. Pau-Brasil era, portanto, um poema de Oswald de Andrade. Ele foi publicado a primeira vez no Correio da Manhã e depois foi publicado como abertura do livro de poesias Pau-Brasil, do mesmo escritor, Oswald de Andrade. A obra foi publicada em 1925. Veja um exemplo. A língua sem arcaísmos, sem erudição natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Esse era um trecho do Manifesto Pau-Brasil. Outro manifesto foi o Verde-Amarelismo. Esse manifesto é uma resposta ao anterior, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. O grupo foi formado por Plínio Salgado, Menotti del Picha, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Eles tinham como proposta um nacionalismo primitivista, ufanista, identificado inclusive com o fascismo. Segundo Oswald de Andrade, o nacionalismo afrancesado. Foi um período em que idolatraram o tupi e elegeram a anta como um símbolo. Daí surgiu o título Nhengaçu, ou Verde-Amarelo, Escola da Anta. Um pequeno trecho do Manifesto Nhengaçu Verde-Amarelo diz o seguinte: aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos a inevitável renovação do Brasil, como o fez, através de 4 séculos, a alma da nossa gente, através de todas as expressões históricas.
Nosso nacionalismo é verde, amarelo e tupi. E agora o Manifesto Regionalista de 1926. Ele ocorreu a partir de 1925 até 1930. Foi nada mais nada menos do que uma difusão do modernismo Brasil afora. Criaram, por isso, o Centro Regionalista do Nordeste. Eles tinham como proposta trabalhar a favor dos interesses da região. Tudo por meio de congressos, conferências, exposições de arte, etc. Dessa proposta surgiu também uma revista. Os escritores Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e João Cabral foram os que se destacaram. Havia outros, é claro. Faltam, então, ainda as revistas. Duas, as mais importantes. A Claxon, que era um mensário de arte moderna, como mostra a capa, aqui ao lado. Essa era uma revista muito original e causou também um grande impacto. Ela foi inovadora desde o projeto gráfico até a publicidade. Era um anúncio daquilo que tínhamos de mais moderno na época. Você sabe o que significa o termo claxon? Ele designa a buzina externa de automóveis. Essa revista trazia o que tinha de novo em oposição ao velho. Os fundadores foram Guilherme de Almeida, Menotti Del Picha, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, mais uma vez. E o trecho da revista? Claxon cogita principalmente de arte, mas quer representar a época de 1920 em diante. Por isso, é polimorfo, onipresente, inquieto, cômico, irritante, contraditório, invejado, insultado, feliz. Esse era um trecho do primeiro número da revista. Por último, então, a revista Antropofagia. Aqui surge uma nova fase do nacionalismo pau-brasil. É, na verdade, uma resposta ao verde-amarelismo, aquele grupo também mencionado anteriormente. A revista, na verdade, tem duas fases. A primeira ocorreu em 10 volumes, 1928 e 1929. A direção foi de Antônio Alcântara Machado e a gerência de Raul Bopp. A segunda teve 16 volumes. Foi uma publicação semanal no Jornal Diário de São Paulo em 1929 e o secretário foi Geraldo Ferraz. Um trecho também do Manifesto Antropofágico, para encerrar. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Tupi or not Tupi? That is the question. Contra o índio do Tocheiro, o índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de Dom Antônio de Maris. Mais o conteúdo multimídia, há outros detalhes sobre o modernismo, os manifestos, enfim, sobre esse período que foi tão importante para a literatura brasileira.